Estamos aqui com o contador de histórias, artista visual, o Arley Goulart. Oi, pessoal. Tudo bem? Uma alegria muito grande estar aqui com o Godot com vocês. Sejam muito bem-vindos ao Godot Podcast. Eu sou a Luana Jordão. E eu sou Carol Gomes. Ai, que bom te receber aqui, o Arley. Que lindo. Parabéns, né? Que bom. Nessa semana de parabéns pra você. Veio comemorar os 25 anos, né, dessa contador de histórias, né, dessa história de vocês. Exatamente. Quer dizer, tem muito tempo, né? Praticamente 2 décadas aí, dedicadas à arte de contar histórias. E aquela coisa, quando a gente começa a contar histórias, vai começando, vai fazendo, vai se apresentando, vai batendo em porta de escola. E quando você vê, 25 anos se passaram e a gente construiu uma carreira artística nessa linha de trabalho, né? Uma carreira consolidada também, né? Que, poxa, a prefeitura já repostou, já vai ter evento essa semana toda. Eu acho que o Tapete é um grupo que eu acho que marcou a história do Rio de Janeiro. Porque a gente sempre teve contadores, né? Uhum. Fulano é contador de história. Nossa, fulano é ótimo contador de história. Nossa. Mas eles são um grupo. E são únicos também, né? É um grupo forma de contar. Que se consolidou numa forma. E essa forma, eu cresci como atriz insulana na Ilha do Governador, com várias amigas indo fazer cursos com eles em algum momento. E eu ficava assim, caramba, não posso agora. Mas assim, sempre foi um grupo que as pessoas em qualquer lugar do Rio, Brasil e do mundo conhecem. Então, eu queria saber primeiro, para a gente começar assim, numa linha de tempo, primeiro você como artista, como começou tudo isso? Para a gente focar no Arley artista e até descobrir a contação de histórias e a estética do Tapete. Então, o meu grupo, a gente se conheceu dentro da escola de teatro da Unirio, todo mundo estudante de teatro, a galera toda com 18 anos, assim, e a gente uma vez conheceu um diretor de teatro que ele tinha feito formação com Ludwig Flasen, que é do Teatro Laboratório do Grotowski, essa era a nossa linha de pesquisa, de trabalho, né, um trabalho psicofísico, a gente, muita cambalhota, muito salto e grita, né? Uma coisa, né, e aí foi para uma coisa tão delicada, da onde? Do Grotowski foi pro... Da onde que surgiu essa transição aí? Exatamente, mas eu acho que tinha a ver sempre com essa ideia do impulso, né? Porque, engraçado, contar histórias, ele faz a gente entender muito essa questão da necessidade do impulso. Porque o brilho no olho da outra pessoa faz a gente contar. Isso é muito natural, a gente vive fazendo assim. Então, talvez estudar sobre impulso físico, a partir dentro dessa linha, dentro de uma universidade, talvez a gente entenda por muitos caminhos. Mas contar história, por exemplo, para mim, foi um dos caminhos que eu falei, olha só, a gente não tem uma coisa preparada que agora vou começar a contar, né? A gente sempre brinca isso. Quem faz uma fofoca nunca pensa, vou dar uma treinadinha. Ah, eu treino. De Você vez em treina quando. fofoca? Eu treino fofoca às vezes. Mas treina o tom, o gesto e a entonação, Na verdade, não? eu não treino a fofoca, eu treino uma briga. Tipo assim, vou chegar amanhã, eu vou discutir com ele. Aí eu treino no espelho, entendeu? Vou falar isso. Ah, pra ver se fica bem. Pra ver se fica bem. Pra ver... Vou pensar em todas as possibilidades de falar isso pra ele, sabe? Tipo, eu faço isso. Sim, mas assim, é claro que, por exemplo, nós contadores de histórias, a gente tem a noção do roteiro da história inteira. Inclusive certas frases que já fazem efeito naquele momento exato que todo mundo vai rir. Por exemplo, como uma pessoa que trabalha com humor também. Sabe que se ela der aquele tom, todo mundo vai dar aquela gargalhada. Mas como aquilo vai ser feito na hora, isso só sabendo. Digamos assim, ele é preparado, mas ele não é tão preparado a ponto de você abandonar um encontro com o outro. É no encontro com o outro que você vai dar. E cada apresentação é diferente, né? Por mais que você treine muito essa forma de contar essa frase, né, da história, chega no momento você vê como que é a energia do público. Às vezes o público tá gargalhando muito, tá recebendo muito e aí você se empolga. Às vezes você tá ali dando o máximo de si para poder também chamar mais o público para você. Tem muito dessa energia, dessa troca, né? Tem.
contar histórias é um trabalho de escuta nesse sentido. Às vezes eu até brinco, falo assim, parece um tarô que você joga. Tá ali o público, você começa a jogar o tarô. Eu acho que agora tá ali lua com a torre, sabe? Que você vai vendo aquele mapa do tarô e você fala assim, o que vai acontecer? Eu acho que esse público tá mais assim. É realmente uma sensação intuitiva mesmo. Uhum. E você vai com essa antena para todo mundo. Geralmente a gente aprende o nome da criança mais bagunceira logo de cara. Óbvio, é aquele que não tem como esquecer, né? O primeiro nome assim, entendeu? Gabriel. Gabriel. Sempre Aí tem você, um Gabriel, né? Gabriel. Pronto, Gabriel vai ser mencionado até o final da história. Quando ele começa você, Gabriel, ele já fica assim atônito. Como o contador de história sabe meu nome? Mas é porque é a primeira coisa que a gente aprende. Fala, volta pro seu lugar. Aqui você pode ficar calmo. Criança, E É a muito primeira bacana. coisa que se aprende quantas pessoas eram nesse grupo inicial lá da Unirio? Que vocês começaram nesse caminho do grupo. Quero saber como consolidou Sim. isso aí. Atualmente nós somos 5 integrantes, estamos juntos desde o início mesmo. Caramba, que bacana, né? Ninguém se esfaqueou ainda. Menina, Mas me teve conta aí tudo. filhos, trocou de empregos, fez mestrado, doutorado, foi para outros países, teve um monte de relacionamento. Mas sempre volta. Sempre volta, a gente tá sempre conectado, assim. Parece como se, ainda mais agora, 25 anos de grupo, parece do tipo assim, que, bom, a trajetória do grupo, o grupo vai fazer por ela mesma. Não tem mais como lá no início que nós somos um grupo, então isso aqui vai ser assim, né? Porque daqui a pouco a gente vai... Tem uma hora que você é assim, tá, vou deixar o barco correr e as pessoas, quando elas... Igual maré, vem e volta de acordo com a maré. Mas é algo que você não controla. Você não controla mais quem tem filho, quem teve outros desejos, quem decidiu mudar de cidade, É verdade. né? Então, aí a gente sente um pouco família nesse sentido. A gente é família. Porque a família é isso. Você volta para aquela casa no Natal. Você às vezes fica um ano, assim, você volta. Quando volta é a mesma coisa, a mesma amizade. coisa, a mesma sensação, né? E a gente mudou tanto ao longo daquele ano, emocionalmente, volta assim como se fosse aquele lugar, assim, né? Conhecido. casa. E sempre traz algo a mais também pro grupo, né? Sim. E aí, nessa consolidação do grupo, dessas 5 pessoas, eu fico pensando assim, qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com o tecido? E a possibilidade dele de virar tapete e na possibilidade dos caminhos da história? Sim. Esse diretor e esse pesquisador, que se chama Tahak Aman, que ele mora na França, e ele que fazia esse trabalho de treinamento psicofísico com a gente, dentro da universidade, ele uma vez mostrou os tapetes que ele e a mãe dele produziam na França, na Ilha de Ré. E aí a gente chegou a ir lá, chegou a conhecer o material dele, ele também trouxe para o Brasil, e quando a gente viu o material, a gente ficou realmente muito encantado. Achou muito bonito. Então a gente fez as traduções de todos os contos que originalmente estavam em francês, para português, para a gente poder já se apresentar. Vocês fizeram? Fizemos. Já para a gente poder se apresentar nas escolas. Com os tapetes dele? Com os tapetes dele. Por quê? Porque Ele foi o padrinho, né? ele foi o padrinho. Não, ele foi até o mestre mesmo. Ele foi o mestre, ele foi o diretor. Por quê? Porque a gente fez um pacto que todo o dinheiro que a gente ganhasse naquele tempo, nas escolas, como contadores de histórias, a gente traria ele sempre para o Brasil. Era um sonho dele também estar no Brasil. E vocês foram os primeiros a trazer isso para o Brasil, né? Até então, havia contadores de histórias, grandes referências no país, mas não havia grupo ou coletivo que produzisse ou que se utilizasse de bonecos de pano ou cenários têxteis para contar histórias. Havia, sim, por exemplo, no mundo do teatro de bonecos, havia uma gama de recursos sendo utilizados, né? Com tecido também, evidentemente. Mas a linguagem do teatro de boneco, ela sempre caminhava para um outro lugar, diferentemente das outras pessoas que a gente se entendia como contadores de histórias. Uhum. E que praticamente não tinha nem caminho artístico sendo desenvolvido. Foi sendo desenvolvido ao longo dessas 3 últimas décadas no Brasil. Aqui no Rio de Janeiro foi bem a partir da Casa da Leitura, ali em Laranjeiras,
Do Gregório, do nosso, Do Gregório. nosso saudoso Ai, Gregório. Que saudade dele. Do Ai, Gregório. foi tão bom, né, de ter tido essa oportunidade de ter ele aqui. Poxa. Ah, Não, e ele oferecendo, falando assim, quando vocês tiverem um tecido, não deu tempo, né? não deu tempo da gente fazer, de ele, a gente Guarda receber a que um pipa. tecido antigo, guarda que eu faço uma pipa pra vocês. Só que não deu Não tempo. deu tempo. Mas que Deixou bom que saudade. deu tempo que ele veio aqui É. e contou tudo dessa trajetória dele. Contou uma história aqui pra gente, assim, né? Olho no É, olho. sim. E aí vocês também tiveram essa oportunidade de conhecer a casa de leitura, né? Sim. Só que a gente nasceu de um outro nicho mesmo. A gente até dialogou bastante, tanto com a Casa da Leitura, a gente participou do Leia Brasil, participou do Paixão de Ler, projetos, né, de incentivo à leitura naquela época que eram até orientados pelo próprio Gregório, mas sabia que eu cheguei até a fazer curso com o Gregório ou contar histórias na oficina do Gregório. Mas é como se você soubesse que o berço de onde você nasceu, igual família, o seu caminho é outro, né? Então o nosso primeiro mestre foi esse Tarrak Aman. A gente fazia treinamento com a Tatiana Mota Lima, que é professora da Unirio, né? Essa linha do Grotowski, que também é uma grande mestra da gente. E a gente sempre fez essa associação dessa linguagem teatral mesmo, física, Em Busca do Teatro Pobre, que é uma busca sobre si mesmo, que é uma autopercepção através da experiência artística teatral. É como se a gente estivesse tentando descobrir qual teatro que a gente quer fazer. E, de repente, quando a gente falou, gente, não vamos fazer mais teatro, vamos contar a história, a gente descobriu o teatro que a gente queria. Juntou, Ai, que né? lindo. Fez assim. Foi quando você falou, é isso que eu quero fazer. Falou, é isso que eu quero fazer. E claro que aí era um mundo de uma linguagem artística que era muito nova, porque não tinha nem isso de uma pesquisa sobre linguagem, né, sobre o corpo, sobre a voz do contador de histórias. Não, era muito enraizado sobre as experiências pessoais, de todas as formas, né? Seja nos povos originários, seja o contador de causo, seja a professora dentro da sala de leitura, uma gama muito grande de experiências sobre a palavra, né? E aí, por 3 anos, nós trouxemos o Tarrak da França, e aí, a partir de então, foi em 2001, que uma contadora de histórias, a Maria Clara Cavalcante, chegou para mim e falou assim, eu acho que vocês vão mudar muito o jeito de contar histórias depois que você começar a costurar. E olha que ela nem costurava. E você já costurava alguma Não. coisa? Aprendeu pra isso? E a gente nem aprendeu diretamente com ele, né? A gente manipulou muito os tapetes dele, tanto que faz parte do nosso acervo, porque todo o dinheiro a gente guardava para trazê-lo. E ele ministrava oficina, a gente produziu muitas oficinas dele no Brasil, Isso foi em que ano? de 98 a 2001. Eu fico imaginando, né? Tipo assim, uma época que não era fácil, assim, mandar um WhatsApp pra pessoa. Não Eu tinha imagino a WhatsApp. estrutura que vocês tinham que fazer de comunicação, né? Tudo batendo na porta. Tudo chegando no lugar. Oi, tudo bem? É mais demorado, né? A comunicação? Não tinha e-mail, era tudo rápido. Você tinha que fazer 3 reuniões, assim, tipo, voltar, né? Vem aqui amanhã, vem aqui amanhã, vem aqui E amanhã. as pessoas iam, gente. Porque hoje, que as pessoas mais novas, né? Como que vocês se encontravam? Gente, as pessoas marcavam, assim, tipo, me encontra na porta do shopping, tal hora. Acredito na sua palavra. As pessoas... É verdade. As pessoas acreditavam mais na palavra antigamente. Eu acho que sim. Pode Porque hoje a ser. gente precisa confirmar, né? Eu te mandei o WhatsApp de manhã. Confirma. Ai, meu Deus, que medo. A gente confirma verdade. sempre com a pessoa, né? E antigamente eu não sentia esse medo de Luana, me espera a tal lugar. Aí, momento filosófico, Godô. Tô pensando aqui, E Né? aí você... Aí fala do tapete, do Vamos lá. encontro. Vai, vamos lá, vamos voltar aqui, gente. Aí, 2001, eu fui pra casa da minha mãe, eu sou natural de Volta Redonda, sou do interior do Rio. mentira! Eu sou de Angra, pertinho. Fluminenses. Sim. E eu fui pra lá e falei, não sei, alguma coisa me deu que eu falei assim, claro, essa contadora de histórias do grupo Confabulando, ela falou, você vai mudar o seu jeito de contar depois de costurar. Isso ficou assim. E o que acontece? A gente tava saindo da Unirio e bateu em mim essa coisa do que eu vou ser, né? Existe uma depressão pós-faculdade também, né? Um também, vazio, eu passei né? por isso também. Exatamente. Então,
E uma galera, assim, muito bacana junto com... E faculdade de teatro é uma parada que não tem assim, terminou, você vai lá entregar só o seu currículo e consegue um trabalho, não é assim. Exatamente. Eu cheguei a fazer parte de grupos, eu cheguei a fazer parte de montagens que foi para Blumenau, no festival. E tinha uma galera da própria Unirio também que tinha aquela grande desejo da Rede Globo. Uhum. Então... E não sei, meu grupo, a gente ia muito por esse caminho do autoconhecimento e do contato. Tinha uma coisa muito alternativa no meu grupo. Que bom que vocês se encontraram e todo mundo tava no mesmo barco, né? E quando eu comecei a costurar, foi isso. Eu falei assim, eu preciso costurar minha vida. Foi um pouco isso. Eu falei, tem que começar. Tem que começar a fazer isso da minha vida, sei lá. Será que é isso? Eu falei, então, esse será vai ser um tecido, esse será vai ser um bordado, esse será tem que ser alguma coisa. E aí eu fui, costurei o primeiro tapete, e a partir de então, 2001, a gente começou a costurar. E qual foi o primeiro tapete? Qual foi a primeira história? Tem foto? Foi, eu tenho, até trouxe aqui. Então, a primeira história... eu achei que ele trouxe a foto, ele trouxe o tapete. Eu trouxe os bonecos, né? Porque tem um tapete como base, e essa base desse tapete tem os bonecos de onde você vai tirando as coisas, e as coisas vão se revelando. Então tem um projeto aí de que você sai do conto, da estrutura do conto, da natureza do conto, do que ele aborda, até chegar nesse mapa visual que você manipula enquanto você está contando. Uhum. Ai, é tão lindo. E claro, em se tratando de criança, uma coisa importante que tem a ver, né, com a nossa trajetória como grupo, a gente sabe que contar histórias é comungar problemas. Não existe assim uma ideia de uma arte feita para criança que é apenas recreativa. Como se a palavra, é divertido, então a criança vai gostar. Como se esse divertido não fosse um apanhado de emoções. A criança quer sentir medo, ela quer sentir alegria, ela quer sentir raiva, ela quer não entender, ela quer ficar incomodada, ela quer sentir tristeza, assim como a gente quando vê um filme. Então, esse diversão para a criança, para a gente, tem a ver com oferecer várias emoções. Várias emoções. E como contar histórias é comungar um problema, então tá. Então vamos falar desse problema através dessa história? Que lindo. Ai, adorei essa sua fala, porque há pouco tempo eu estava vendo alguma postagem sobre pais que davam o álbum de figurinha completo. Pagava já R$700. Mentira. E dava o álbum de figurinha da Copa completo pro seu filho. E aí eu fiquei, você falando das emoções, e aí? É o tipo de pessoa que futuramente vai comprar vaga na faculdade para o filho estudar. Gente, aí eu fiquei pensando, e toda a dinâmica do que é o brincar, a diversão do álbum de figurinha, que é uma dinâmica de muitos sentimentos, né? De frustração, de não conseguir aquela figurinha, da espera, do medo de não conseguir completar. Ansiedade de tentar barganhar o lanchinho por uma figurinha. Exatamente, você começa a aprender a negociar. Eu aprendi a negociar com folha de fichário. E eu com papel de carta. Nós passavam muito a gente pra trás, assim, eu e minha mãe. Aí meu pai falava, gente, vocês são muito bobas. E eu queria muito a folha preta, que pra mim a folha preta era rara. A folha de fichário preta. O papel de carta, isso da época do A papel pessoa de me carta. dá 10 folhas de fichário, que eu te dou uma preta. Aí eu, tá bom. Ai, meu pai, você é muito boba, cara. Cara, eu queria... E eu fui aprendendo. O papel de carta cheirosinho, que tinha um envelope cheirosinho, que a gente colecionava, isso dessa época, amigo. Mas eu cheguei a colecionar um pouquinho também. É lindo, né? Minha mãe guardou as dela pra mim. Papel de carta era tudo, né? Eu também tinha, nossa. Nossa, cheirinho, né? Que tem um cheirinho. E é Tinha isso, um monte. das emoções que essas pequenas coisas fazem na questão da palavra diversão, né? Era uma diversão. Exatamente. É como se a gente pudesse oferecer para a criança um prato cheio mesmo, né? Com bastante vitamina, não é uma coisa só. Porque a infância, ela é um conceito, né? A gente sabe disso, que a infância que a gente viveu é diferente da infância que é vivida agora. Assim como também a gente sabe que a infância de condomínio é diferente da infância da comunidade.
Total. Né? Assim como a infância é vivida num lugar que está organizado pelos povos indígenas, é diferente de uma urbis, né? De uma grande São Paulo, sei lá. Sim. Então é um conceito, até o que a criança veste é produto de um pensamento cultural para ela. E a arte também é a mesma coisa, quer dizer, o que é oferecido para a criança como arte, como algo para ela, é um conceito. Então isso é bem bacana você pensar, assim, se você dá tudo de plástico, é um conceito. Se você dá tudo de pano, é um conceito. Dá tudo de madeira, é um conceito. Se como ela se veste, como ela aprende a falar, como ela aprende a se comunicar, é um conceito. E a gente ficou pensando muito assim, que conceito de infância que tem a ver conosco e que a gente gostaria de estar sempre partilhando. E para a gente sempre tem essa ideia da memória. Da memória ancestral mesmo, da memória dos nossos contos, os nossos contos antigos, os nossos contos eternos, os nossos contos inventados. O fato de sermos bichos narrativos é um tipo de memória. E a memória do tecido, que é esse pano deixado, essa experiência artesã, essa experiência tátil, né, com as coisas. Como se a gente pudesse dialogar isso com a criança. E isso foi muito bacana e tem sido muito bacana no nosso trabalho, né? A criança sabe que... Eu lembro daquele texto do Walter Benjamin, que é a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, e que ele fala dessa perda da aura da obra a partir do momento que você reproduz em série. A indústria vem para isso. Então, para a gente queria ir para o contrário, a gente queria ir para o artesão, né? Não fazer tudo em série. Essa história, que é a primeira história que eu costurei, eu não costurei duas. Ela é única, assim, e não tem pretensão de ter duas, não tem a pretensão de dar brinde para as pessoas. Não, você vai ver uma experiência única, como se ela tivesse, como alguns contos, né? Isso me lembra muito essa questão também do celular, né? Uhum. Das pessoas estarem num show, estarem filmando para poder mostrar que tá no show, mas você acaba não vivendo aquilo ali. Então, assim, essa questão da história faz com que você esteja presente e realmente preste atenção naquilo que está sendo falado. Uhum. E guarde na memória, né? Esteja presente. Tem gente que pergunta assim, fala assim, é interativo? Eu falo assim, a criança escuta. Tipo, é básico. Porque parece como se escutar não fosse uma forma de interação. Que loucura, Porque né? ela precisa só mexer, ela precisa só pular, ela precisa gritar, ela precisa rir, mas ela precisa escutar. Como é que você vai aprender como é o mundo se você não escuta? E aí, a criança, quando ela começa a perceber que escutar é uma forma de existir, ela fica muito feliz. Porque você também dá o tempo dela escutar. Você fala, não, pode ter o tempo do mundo que você quiser para você escutar. Porque o tempo da brincadeira é o tempo da escuta. Ela se escuta o tempo todo enquanto brinca. Ah, minha mãe vai brincar com você. Que isso? O que você vai fazer? Não, vou falar com você, não sei o que. Ela vai ensaiando ser humano, né? Ela vai ensaiando. Hoje eu entrei no quarto, né, antes de vir pra cá com a Ana Luísa, ela toda maquiada, ela de tribunal, estavam as bonecas sentadas e ela falando com as bonecas. Ah, eu era assim. E ela era o juiz, assim. Eu não sei o que. Ela levou um susto, né, porque ela tá com 11 anos, que ela não vejo, ela tá com 11 anos, então assim, ela já está naquele período de vou fechar a porta pra brincar. Ah, Porque muitos amigos dela não tem mais bonecos e bonecas, sabe? Já mudou o quarto pra tecnologia. Mas ela ama isso. E que bom que eu tô brinquei segurando até a os infância 14. dela. Eu brinquei até os 14 e eu não me arrependo. Eu brinco até... A gente brinca até hoje. A gente brinca até hoje, mas assim, eu brincava de boneca, assim. E essa questão do tecido que você falou, a forma, né, do brincar. De brincar com plástico ou brincar com tecido. É totalmente diferente. Sim. E veio na minha cabeça que a minha boneca favorita era uma boneca de pano. E essa boneca de pano eu ganhei na primeira vez que eu fui no teatro assistir uma peça, que o nome da peça era Boneca de Pano.
E aí eu, mãe, compra uma boneca de pano pra mim. Aí minha mãe saiu do teatro toda boba. Era com a Heloísa PRC? Será? Era com a Isabelle, que fez a Emília. Ah, sim. E aí a minha mãe comprou a boneca pra mim, essa boneca passou a ser assim, a irmã que eu não tinha, a irmã mais nova, sabe? Eu cuidava daquela boneca como se ela fosse minha irmã mais nova. Que lindo. E eu tenho essa boneca até hoje, eu vou deixar pros meus filhos. Não, tem uma piada, né? Que é muito engraçado, que é uma criança que ela ganhou uma boneca e a boneca era, né? A boneca era incrível, a boneca falava, a boneca chorava, pedia pra ir no banheiro. E aí perguntaram, e aí, você tá gostando da sua boneca? Não, ela brinca sozinha. Ela faz tudo. Tudo é sentido, né? Assim como também, por exemplo, tem um livro que é Brinquedo e Cultura, do Guy Bourget, e que ele fala, por exemplo, das crianças que brincam em países em situação de guerra. De que as crianças brincam até com os destroços. Nossa. De que brincar é diferente de brinquedo. Nossa. Ou brincar, você pode brincar com qualquer coisa, em qualquer lugar. E que Verdade. muitas das vezes você brinca com o que você tem, com o que está disponível. E essa memória, ela é mais forte do que o fato de você obter as coisas ou comprar as coisas. Porque o comprar, ele se resume ali nele, né? Você fala, ai, queria tanto. Pronto, já tive. Acabou. Depois do já tive, Do que quando você faz, né? do que o quando você faz ou você acha, né? As crianças mesmo, quando elas vão desbravando o quintal, fica horas lá olhando o caramujo sair do negócio. Olha lá. Ih, tá saindo. Olha a cabecinha dele. Ih, Ei, você descobriu um mundo. E esse é o mistério que, então, que você pensou no costurar e trouxe pro tapete, né? Porque o tapete Sim. é exatamente... Ih, caramba, vai sair alguma coisa ali de trás daquela caixa. E isso você prende as crianças até o final, né? Porque sempre tem uma novidade. Ela fica assim, da onde que vai vir, né? É. E aí, mostra pra gente o... Ah. A gente tá igual criança. Queremos. PlayStation. Tá tudo aqui, né? Tá. Pronto. Isso. Vou colocar ele aqui, que eu vou pegando ele daqui. Vou pegar ele daqui. Se você precisar de Quer espaço... espaço? Eu pego ele aqui, ó. Aqui. Cuidado. Puxar pra não Pronto. molhar. Aqui tá alguma coisa. perfeito. Tá bom? Tá. Tá. Então tá. Deixa eu ver. Isso, perfeito. Então, esse aqui foi a primeira que eu costurei, né? Era uma vez uma nuvem, pequenina e branca, mas ela vivia triste no céu. E ela vivia triste porque eu não sabia para que servia uma nuvem. Por isso ela queria ser outra coisa qualquer, menos uma nuvem. Um dia passou por ali um pássaro muito estranho. A nuvem olhou e falou, eu queria tanto ser um passarinho. Eu sobrevoaria o mundo todo e cantaria o dia inteiro. Então a nuvem toda empolgada, ela começou, quer ver? Estica dali, puxa daqui, aperta de cá, dobra daqui, pressiona daqui. E ela virou o pássaro nuvem. Ficou lá no céu, boba contente, até brincou com o pássaro de verdade. Mas claro, o pássaro de verdade tinha que dar comida para os seus filhotinhos. Fez um barulhinho e desapareceu. E a nuvem? Não tinha filhote nenhum, não tinha graça nenhuma. Aí, claro, foi soltando, encolhendo, soltando. E voltou a ser só a nuvem triste. Mais tarde, passou por ali um avião. E o seu motor fazia um barulhão. Ela olhou e falou, eu queria ser um avião. Eu ia carregar um monte de gente. Teria sempre um destino certo. Então, claro, a nuvem, mais uma vez, toda empolgada, ela foi lá. Peraí, estica dali, puxa daqui, aperta de cá, dobra daqui, pressiona daqui e virou o avião nuvem. Ficou lá no céu, toda boba, contente, imaginando que ia carregar um monte de gente. Mas claro que o avião, de verdade, tinha muita pressa. O avião sempre tem pressa. Ele fez um barulho com o seu motorzão. Desapareceu lá na linha do aeroporto. A nuvem ficou olhando. Não tinha motor nenhum, não tinha graça nenhuma, fazia barulho nenhum. Ela foi soltando, né? Soltando. E voltou a ser só a nuvem triste. Depois, no final da tarde, ela escutou um barulho de criança lá embaixo. Era a pipa do menino Sapeca. O que ela falou? Eu queria tanto ser uma pipa.
Eu ia ficar assim, ó, sambando no ar e a alegria toda meninada. Mais uma vez a nuvem foi. Ela pegou um pouco de fumaça que o avião tinha deixado para trás e, ó, estica dali, puxa daqui, aperta de cá, dobra daqui, pressiona daqui, estica dali e virou a pipa nuvem. Ficou lá no céu, toda boba, toda contente, até sambou com a pipa de verdade. Mas acontece que a pipa de verdade, era puxada por um menino. E o menino tinha mãe. A mãe já estava 6 horas da tarde gritando, já falei com você, que sua tia vai chegar, depois o queijo vai cair em cima. A culpa é de quem? Tá bom, mãe. Só vou guardar a pipa. Ah, depois seu pai vai chegar, vai ficar procurando lá onde é que tá aquele armário que você colocou, que você empurrou aquela cadeira que eu falei pra você não empurrar. A culpa é de quem? Tá bom, mãe, vou guardar. E a nuvem? Não tinha mãe, não tinha graça nenhuma. Então ela foi soltando. E voltou a ser só a nuvem triste. Tava quase chorando. Quando a noite veio. E a noite fez surgir uma estrela radiante. Eu queria ser uma estrela. Eu ia ficar piscando a noite toda. Mais uma vez foi. Ó, estica dali, puxa daqui, aperta de cá, pressiona daqui, puxa daqui, virou a estrela nuvem. Toda boba contente, piscou para a estrela de verdade. Ela respondeu, mas o sol é a maior estrela de tudo. E apaga as pequenas. Então foi embora. E claro, foi soltando, não teve jeito. Pra que a gente serve, né? Pra que a gente serve, né? Pra que a gente serve? Pra quê? Ó, plim plom, a chuva cai e a semente brota, as flores desabrocham, plim plom, e a partir desse momento as gotinhas foram caindo, as flores foram surgindo e ela entendeu para que servia. Por isso passou a chorar quase todo dia. Quase todo dia. Quer apostar quanto que enquanto a gente está fazendo aqui o Godot, tá um pingo de chuva lá fora. Mas não chora só de tristeza, não. Chora de alegria, de raiva, de felicidade, melancolia, quando descasca a cebola, quando o time de futebol ganha e até quando ouve histórias, ela chora. Ai, que coisa linda. Aqui no tapete, né, aqui, esses bonecos, eles ficam em cima da base, né, que é feita de céu e de terra. E de dentro da terra eu tiro as flores mesmo, né? Elas aparecem, as coisas... E é louco, né? Porque assim, eu não tinha ideia de por que eu tinha gostado dessa história. Isso é engraçado, né? E cada vez, aí já tem que 2001, 2023, 22 anos que eu conto essa história, ela sempre me vem uma sensação nova, assim, de falar, nossa, que engraçado, né? Praticamente no momento que eu estava saindo da universidade... falando, para que eu sirvo? Para que eu sirvo? Para que eu sirvo? E a criança sabe que enquanto eu estou contando para ela também está pensando. Ela também está... se colocando no lugar da nuvem. se colocando no lugar. Porque é um problema. Uhum. O que a gente é? A gente imita. Tem criança que fica pé da vida por causa da vontade dela de imitar. Fala, ela imita tudo! Eu falo, tem gente assim. É, né? E a criança fala, assim. criança fala. Por que ela imitava tudo? Porque ela não sabia quem era. Mas e fica incomodada com umas coisas, assim, sabe? Eu acho que eu ficaria incomodada também. Mas isso que é bonito de ver. É. Você vê que tá borbulhando. E é uma surpresa E essa linda. coisa da grama do vizinho é sempre mais verde, né? É o que veio na minha cabeça, tipo... às vezes a gente fica achando assim, é porque o fulano tá fazendo isso, o fulano tá trabalhando com não sei o quê, tem a mesma idade que eu e fulano tá fazendo não sei o quê. Mas, cara, cada um tem o seu processo, cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu lugar no mundo. Cada um é único, né? Eu amo essa história, assim, amo. Gosto de contar essa história, acho linda. E o mais gostoso é esse poder que tem o contador de trazer a história para si. Que é a mesma história, mas cada um dá um significado diferente. Então, uma história nunca é uma história.
agora é a nuvenzinha do tapete. É a história do nuvenzinha do outro computador, entendeu? Então, é bonito ver isso, né? Que é a sua história apropriada ali, tá? Do seu jeito, fica única, né? E uma coisa que a gente aprendeu muito ao longo do tempo, também em contato com grandes mestres, que é o seguinte, porque no início do nosso trabalho, as pessoas, o elogio era assim, nossa, seu tapete é lindo. E quando a gente foi se aprofundar na própria história, na estrutura da história, e nessa autorrevelação a partir da história, é o Arley também. Eu tô contando quem é o Arley aqui também. Eu não tô contando só a nuvem. A gente conta a história de nuvem, de pássaro, isso é um pretexto pra gente contar a história da gente mesmo. E no final, depois de um tempo, as pessoas vieram falar, essa história é linda. É outro tipo de elogio, né? E porque o que acontece também? Existe uma visão cultural sobre arte para a infância que às vezes é reducionista, que é como se a própria coisa bela já fosse por ela mesma, né? Já que vocês vão ter um tapete bonito, pronto, você já vai ganhar a atenção ou, né, da criança. E não, quer dizer, a coisa não se resume nele, a coisa se resume no contato mesmo. É uma história que serve para todo mundo, para criança, para idoso, para adulto, para qualquer idade. Você acha que a história tem idade? Eu acho que os problemas comungados, eles podem ter um pouquinho de idade sim, né? Eu vejo que as crianças pequenas, elas gostam mais de uma história do que da outra, ou pelo menos entendem de outra forma. Vou dar um exemplo, né? Tem um conto que o João olhou para a princesa e achou ela tão bonita que deu um beijo nela. O fato do beijo em si entre duas pessoas, ele é entendido de formas diferentes a partir da idade. Então, talvez uma criança de 4, 5 anos faz... né? Como que um órgão nosso que foi feito para se alimentar, para se amamentar, para ser amamentado, vai ficar dando um beijo na boca da outra pessoa? Não tem sentido. Depois, quando você começa a entrar numa outra esfera de um jogo de conhecimento do outro, um jogo erótico, o jogo das carícias, das trocas de carícias, aí você vai entrando num outro caminho. Que aí, se você já conta a história para uma galera de 11 anos, assim, foi lá e deu um beijo. Outra reação. Não tem mais nojo. Acabou o nojo. Pra acalmar Outra a plateia, reação. né? Porque é um momento, né, de euforia. De né? risada, de descoberta, né? Não acredito! Tem uma das falas que a gente fala que ele virou uma formiguinha pequenininha e foi lá e pulou e se escondeu atrás da alça do sutiã. Nossa, para quem você fala isso é muito significativo. Depois fala, eu fiquei atrás da alça do sutiã porque era perto do seu coração. Então, é bonito porque a palavra, ela não é só... Ela também é social, ela é psicológica, ela é psicanalítica, ela é... Por isso que eu acho que, assim, toda história, ela não tem idade, ela serve para todo mundo, mas, ao mesmo tempo, você sabe que se você trocar aquele assunto daquela maneira com aquela criança daquela idade, de que é bem provável que ela jogue com você. E isso é um apuro, assim. Hoje em dia eu tenho uma diferença quando alguém fala assim, tem 9 anos. Ah, é? Ah, mas o outro tem 7. Ah, 7? É isso. E eu tenho reparado também que as crianças, porque você já está trabalhando com isso há muito tempo, e hoje em dia as crianças não estão mais como antigamente. Como é que você lidou com essa forma de contar a história para as crianças de hoje em dia que estão acostumadas com TikTok, com essa internet aí, enfim, tudo muito mais esses rápido, vídeos, né? 30 segundos, às vezes, assim, 1 minuto, mudou. Para conseguir prender a atenção, né? Você sentiu essa mudança de percepção do tempo das crianças? Sinto. E até do adulto também, né? Eu sinto, né? Acho que as crianças, mas é engraçado porque também a sensação da gente é tão plural. Eu sinto diferença entre criança paulista e criança carioca. É mesmo. A gente brinca, né, que a criança paulista é a única que chega depois no final e fala assim, parabéns pelo seu trabalho. Porque a visão de sair pra trabalhar... Passa o seu cartão de visita. Eu quero no meu aniversário. A visão... Já organiza a planilha. A criança carioca fala lá com o contador de histórias. A criança, ai não, eu quero sorvete. Gente...
Aí a gente brinca, né? A gente começou a fazer, nem a criança mineira. Fala lá com contador de histórias. A criança, eu gostei muito, porque minha mãe, ela acorda, depois ela faz pão de queijo, aí meu pai chegou ontem. Aí a criança mineira... Já uma história! Já é uma... Gente do céu! Já emenda. Qualquer criança mineira já nasce contando história, assim, e 2 anos já tá... Parece que esse passarinho. E a gente brinca, né? Porque tem a ver com a questão cultural. E é claro que tem a ver também com questões sociais, que tem a ver com isso também de você tem filhos que têm acesso à internet, ou outros não. Ou é de uma comunidade muito violenta, a gente percebe na reação das crianças. Né? Bate, né? Dá um soco, xinga, né? Não, de repente, a comunidade em si violenta, mas às vezes a família, Eu sempre digo que a criança ela é uma radiografia da cultura. Assim como os contos também. Esse conto, que é um conto popular, ele é uma radiografia da cultura. Ele está aqui já, eu posso mostrar essa radiografia a qualquer momento. Mas a criança também, né? Eu já descobri, por exemplo, crianças abusadas dentro de casa a partir de como elas reagiam do conto. Nossa. Eu cheguei até para uma professora, uma grande parceira, a professora Rita, lá no Morro do Turano. Eu falei, a Isabelle tá reagindo de uma forma muito estranha, porque toda vez que a gente toca nesse assunto, ela aborda dessa forma. E foram ver e realmente estava... E aí falou, tem uma coisa estranha ali. Entendeu? Ela era muito novinha para trazer para essas informações. Achar que o beijo não era nojento. Isso não quer dizer que a gente tem uma leitura assim, pasteurizada das coisas, não. É possível que todo mundo, que você se desenvolva, mas também tem que sentir. Né? É um trabalho que a gente não pode, assim, a pessoa escutando, é um trabalho de uma vivência muito grande para você conseguir essa sensibilidade, como as professoras na sala de aula, que tem uma vivência muito grande. Então, assim, a contação de histórias a partir desse primeiro tapete fez você trilhar um caminho enorme, né? Vocês já contaram histórias até fora do Brasil, né? Sim. O que acontece, né? A gente começou com esse francês sendo mestre, e o próprio grupo, naturalmente, ele foi formado por 5 pessoas, e 2 deles são peruanos, o Edson e a Rossana, que não se conheciam no Peru. Eles saíram do Peru para poder fazer escola de teatro no Brasil. Inclusive, a Rossana foi primeiro para Natal e o Edson já veio direto para o Rio. E aí eles se conheceram no Rio, na Unirio, claro, né? Viram que os dois eram da... Aí é mais fácil, vamos falar espanhol entre nós. E eles faziam esse trabalho, né, do trabalho psicofísico, baseado um pouco no teatro laboratório do Grotowski, né, inspirado. E quando a gente começou, eles já faziam parte também, não foi uma coisa que... Então, o que acontece? A Rossana, principalmente, ela foi muitas vezes para o Peru e ela fez essa ponte, né? Vocês foram todos para lá? Fomos muitas vezes para o Peru. E a gente aprendeu espanhol lá, né? Claro que no início você decora tudo e tenta parecer que não tá decorado. Faz um carão. Faz um carão e como é que... Até para ser orgânico, né? Porque tem que ser orgânico a princípio. E depois não. Aí depois a coisa deslanchou bem, a ponto de há um mês a gente contou histórias numa escola de São Paulo, tudo em espanhol, inclusive eu. E a língua dá aquela travada, né? Mas vamos lá. E aí foi que, a partir disso, a gente foi, vamos, e todo mundo teve esse diálogo com esse francês muito forte no início também. Depois eu fui fazer curso de francês, então aí eu e Cadu, a gente contava em francês também. Le Nuage Triste. Ai, que chique! É lindo! Dá um... Le Petit Nuage Triste. E aí, e a gente escutou muito ele contar em francês também, né? Também isso ajudou muito a gente, assim, a pegar a pronúncia. E era a Rossana falando em espanhol, ele falando em francês. Nossa! E a gente ia aí começamos a ir para os festivais internacionais, né? Como grupo convidado, como representante do Brasil. E isso, aí você escuta tudo, né, gente? Você, né, fica todo mundo naquelas beliches, tudo um falando, um fala chinês, o outro não sei o que, você vai tentando. E a questão do artesão? Todo mundo se transformou em artesão em algum momento? Ou tem algum integrante que não costura ou não conseguiu ter essa habilidade? Então, pessoas foram caminhando
por estradas diversas, né? Eu fui o Cadu, por exemplo, que ele vai muito por bordado mesmo, com a agulha e tudo mais. Eu vou muito para costura. Eu sou capaz de... Eu faço os meus bonecos, todos eles são costurados com a máquina. E para mim, tem uma sensação de fazer até a própria expressão do boneco assim na máquina. E eu puxei e voltou, né? Tem até... Deixa eu ver. Eu já ia pedir para você fala mostrar. Um pouquinho dos bonecos, aproveitar que a gente tá. Eu costurei, por exemplo. Esse daqui é o vizinho carroceiro. Ai, que lindo. Pode encostar. Pode pegar, claro. Pode encostar. Olha. Não, e a criatividade de fazer dessa forma aqui, material diferente. Aqui, ó. O vizinho carroceiro. E aí, nesse sentido, eu até escolhi a palha, escolhi cada retalhinho para poder parecer. Optei também pelo tom de pele dele, de ser um tom mais vermelho. Todas essas questões, elas são muito importantes quando você tá fazendo com criança, né? Por exemplo, quando a gente foi para o Peru e conheceu um grupo de artesãs e que elas já faziam um trabalho de artesanato, que é arquilharia, quando a gente fez o projeto de criar as lendas, tinha às vezes um certo costume de fazer todos os bonecos mais brancos do que as pessoas eram. Então esse foi um diálogo, foi uma conversa, né? De, opa, peraí, por quê? Por que tá sempre rosinha claro? Você já viu que o tecido tem outros tons? Né? Ó o rosto dele. Verdade. Né? Ele usa o chapéu, tá debaixo do sol. Falando na questão da reprodução e do não pensar, né? Às vezes vai reproduzir, porque aprendeu assim. Olha, gente. E até sombra. E aí você pinta? Não. Você acha o tecido? Eu acho o tecido e eu fico ali. A Tentando sombra também é isso. Você, além de achar o tecido, você bota exatamente do jeito que você já quer. visualiza o tecido, já visualiza o que ele vai fazer, né? Você tem essa visão de... Exatamente. Não, e vai descobrindo muito ali. O próprio tecido fala com você. Tecido você fala... Você vai encontrando. Por exemplo, principalmente os bonecos pessoas, a gente sabe que o nosso rosto agora, de acordo com essa luz, ele muda. O lado Tô de cá... montando a minha historinha aqui. Ó. O lado de cá provavelmente tá mais escuro, aqui tá mais claro, porque a luz tá vindo de cá. Então, a gente se vê dessa forma. Então, por isso... Nós somos mais bonitos, tá, gente? Tá? A luz tá vindo de cá, aqui você tá mais... Tá com uma sombra. Então, teria que ser um tecido... mais ou menos assim. Exatamente. Né? O menino também, por exemplo, nesse caso eu fiz ele frente e verso, porque ele vai até o mercado e ele volta. Gente, a gente já quer saber. Olha a mágica, eu já tô imaginando que ele tá... Ela não, ela é só de um lado só, até porque ela aparece, ela tá assim. Meu filho, vai lá buscar uma... A própria postura do boneco tem a ver também com o que ela significa na história. Você desenha antes? Sim. Ela tá impondo, né? Ou desenho, ou lá no início, por exemplo, eu me baseava nos desenhos dos ilustradores também. Ai, dos livros. Dos livros. E vocês trabalham com livros também? Você escreve? Não. A gente já fez muita versão de contos de tradição oral que a gente utiliza, mas a gente, nessa questão da literatura, a gente foi chamado mais para ilustrar livro. Entendi. Né? Quantos livros vocês ilustraram? Um. Aquele assim, mais para ilustrar livro. Não, porque a gente sempre criou os materiais para a gente contar histórias. Qual é o livro? Depois eu trouxe. Você trouxe? Sim. E a gente sempre... Porque é engraçado, vai e volta, sempre tem essa questão performática diante da criança. Parece que a gente nunca perde essa vontade. Sim. Então, mesmo que a gente é chamado para uma ilustração e que a gente ama todos os ilustradores do Brasil, a gente particularmente não tem vontade de tornar isso o nosso encontro. Porque acumula também muitas funções, né? Vocês já produzem, já é um trabalho de organização, porque você também é um produtor do grupo, né? Sim. Então, de organizar a agenda, de conseguir se produzir, organizar, é muita coisa, né? Você conseguir tentar unir tudo isso, assim, numa pessoa só. No meu grupo também inteiro. E a gente até divide, mas como não tem, às vezes, um pensamento empresarial, porque tem também um pensamento familiar, é um pouco isso, né? A gente em casa, não é todo mundo que lava a mesma quantidade de prato.
Entendeu? Mas Uhum. também é isso também. Mas também, ao mesmo tempo, a pessoa foi lá e comprou uma caixa de mamão e trouxe pra dentro de casa. Sim. Então, se às vezes a gente fica muito arbitrário, do tipo assim, né? Só eu faço isso. Fica, às vezes, muito pesado ali dentro da família. Apesar de que, claro, tem uns DR que precisa ter. Assim Claro. como os pais com adolescente dentro de casa. Sim, sim. Fica- Por isso vocês Exatamente. sobreviveram e estão há 25 anos, né? É. Não é de ontem. É, com certeza. E aí conta um pouco, então, de como foram surgindo, que vocês encontram também, as coisas chamam vocês, né? Quando vocês encontram coisas lindíssimas como essas, assim, vocês trazem pra história de vocês também. Como Isso. que é? Eu vou primeiro mostrar só a questão da ilustração. Ah, sim. Só porque eu falei, imagina. Não, mas Eu acredito é. que também nessa quantidade de viagem que eles fizeram, devem ter visto muita coisa, né? Muita coisa. Então, A mala edi- sempre vinha com alguma coisa. É. a editora Global, ela pediu certa vez para que a gente fizesse a ilustração de um livro com essa linha da gente, que é a linha da costura, e aí a gente fez, né? E aí são as pranchas, que são as pranchas de cada página do livro. Ai, que lindo. Mostra pra aquela câmera ali, ver se O varal tá pega certinho? Ajeita aquela roupa ali, olha. Qual? Ajeita uma Essa. roupa. É o Isso. vento, amiga. É o vento. Ó. Nossa, que lindo. E até a parte onde vai o texto, que é essa amarela, né? Nossa, que lindo. E aí, com certeza, vocês devem ter contado no dia Aí do foi um- lançamento, né? Claro. E aí e até hoje eu conto essa história, é uma história linda sobre a Congada de São Benedito em Uberlândia. A gente foi pra lá e aí vivenciou essa ideia claro, da Congada de São Benedito, e hoje até quase praticamente eu conto em primeira pessoa. E aí eu digo que eu sou de Uberlândia, né, como o Contador de Histórias diz, né? E a pessoa fala, eu também sou. Eu falo, não, eu sou de Volta Redonda. Dá uma Aumenta pena. um ponto, isso aí é Aí você acaba, joga um balde de água fria na pessoa, né? É. Não, aí teve gente que eu não consegui, não nem mentir. Não, Mentira. deixa a pessoa achar. É, Porque não é você pecado. quase chorando. Aí eu falo, é verdade. Mas qual bairro lá? Eu do centro. Porque eu sei que o centro tem em qualquer O cidade. centro tem sempre. Sou do centro. Ah, é? Nossa, a pessoa nasceu no centro. E aí sai logo pra não puxar muito assunto. Qual rua? Que rua? É, geralmente eu falo logo a verdade, mas às vezes quando a pessoa Pra é você muito... que achou que ele era de lá, ó. Fica É, aí, ó. Mas é Tadinho. assim, acho que foi o Júlio Adrião que falou, né? Que às vezes a história é mais importante. Então, quando a história pede, não é pecado mudar. É, A história é mais importante. A gente traz pra gente realmente como se fosse a gente. é. E a história pede, né? Às vezes pede pra você se apropriar do lugar, pra contar com mais propriedade. Acho que não é uma coisa, eu vou enganar. Não, é Não. isso. O contador de história, acho que nunca tem isso, né? É. Eu vou contar, não tem essa, né? As maiores lendas do nosso país foram contadas a partir dessa perspectiva de que eu vi, eu digo que eu vi, eu começo até a acreditar que eu vi uma coisa que eu não vi. Ou que era outra coisa, mas que eu prefiro acreditar no que eu tô contando do que o que eu vivi. E não importa mais se é verdade ou se é mentira, né? Não importa mais se a coisa existe ou não existe, ela já existe. A partir Aham. do momento que a gente conta, já é verdade. Já criou no E é espaço. mentira. É verdade, só que é mentira. É verdade, só que é de mentira. Como tudo. Se vocês forem chegar em casa hoje e contar como foi o podcast hoje, vai ser mentira. Porque a gente não dá conta da verdade. Ai, E vai ser verdade. Porque a gente não dá conta da mentira. Então a gente o tempo todo, tudo que a gente narra é verdade e mentira ao mesmo tempo. Então, o que mais importa é porque a gente segue contando. A gente se sente muito mais vivo sendo bicho narrativo do que a gente depois ficar apurando se é verdade ou se é mentira. E é por isso que, claro, que a justiça tem um problema muito sério para depois ficar apurando, né? Nossa. Ai, que linda, Bu! Você tá explodindo muito nossa cabeça hoje com várias coisas, assim. Exato, né? Não é? Ai, gente, Igual um gente é casal tudo que mentiroso. chega... Vou ficar voltando essa parte do podcast, assim, pra ficar pensando sobre. E aí? E aí, ó, esse daqui que é a Congada de São Benedito. Ai, que coisa linda. Olha que lindo. Nossa. E quanto tempo que você demora pra produzir Ai, esse... demora muito tempo. Tanto que eu até começo, e como eu te falei, é o único, eu não tenho vontade de fazer dois. E os dedos, hein? Porque eu tenho Imagino. vontade de, depois de contar essa história, eu falo, ó, minha mãe já trocou de roupa umas 4 vezes, sempre usa vestido florido.
Meu pai já tava com uma garrafa de cachaça, dando um golinho pros mais velhos. Oh. E o cachorro da vizinha pulou a cerca e ficou brincando de morder as pessoas. E eu aqui pulando. Olha, gente. Mas você vivenciou essa festa toda, né? Você foi lá? É parte da festa, é. Depois eu Foi conto lá. muita parte das coisas que eu criei. Falei, esse gatinho, sei lá. Igual criança, né? O gatinho tá, não sei o que. Inventa, né? Ai. E aí o livro saiu assim, né? Ai, que Ó. lindo. Aí foi feito um trabalho que é o oposto, né? Do que a gente tá acostumado a fazer. Que a gente costura para contar a partir do livro. E aqui foi a primeira vez que a gente costurou para virar livro, né? Olha que lindo. Do Sérgio Caparelli. Uma magia. Deixa eu só fazer uma acontecendo, coisa né? que eu queria comparar. Ó. Mostra aí. Deixa eu pegar. Deixa eu tirar aqui. Ah, aqui, que ele botou no... Isso, aí esse daqui eu costurei, aí tirou foto, aí imprimiu lá em cima, né? Aham. É a mesma imagem mesmo. Ele botou até o espaço de botar o texto. Verdade. E- Muito lindo. Aquela acha o erro, né? Você já tá... Ah, é, marque o X. O toque, né? Eu tenho toque. Lindo, lindo. E aí, como você falou, de que de tanto viajar e encontrar as pessoas, claro, que sempre mostravam alguma coisa pra gente. Eu conto história com isso, eu conto história com aquilo. E a gente também, claro, que cada lugar que a gente ia ficou encantado com as manifestações têxteis, táteis. Principalmente de tecido, né? Que as pessoas vinham trazer pra gente. E foi quando a gente falou, uau, vamos então... A gente deu uma explodida no tapete. Em 2004, a gente criou uma seção que se chama Cabe na Mala, em que a gente criou mala, avental, livros, caixas de pano. Aquela dali é uma caixa de pano. Ó, Mostra pra gente. porque a gente queria no terreno da criança... No universo da criança, dessa coisa de uma coisa vira outra. Como você falou, né? De que eu peguei o lençol, aí virou minha cabana, porque agora eu tô escondida, porque eu quero fugir. Você vai inventando uma história. A gente precisa de experiência narrativa, né? E a gente falou assim, então não vamos fazer só o tapete, vamos fazer uma coisa que vira, né? E aí a gente vai contando um caminhozinho que se desviava pro lado e o caminhozinho dava na maior fazenda da região. Ai, que coisa linda. Lindo, gente. Gente, Olha isso só. é muito artístico. É uma... O olho é aquilo. E essa o olho se perde, Isso aqui é né? matemática. Eu falo, gente, a gente teve que estudar matemática. A gente brinca com as crianças, né? A gente teve que estudar muita matemática pra fazer isso, hein, gente? Vocês acham que matemática serve pra quê? É, né? Então eu vou estudar. Eu falei, estuda mesmo. A gente não perde tempo, né, de querer De só dar dar uma- só dar uma tipo, forcinha. Pro pai e pra mãe. Uma lição, né? É. Aí, olha só, aí virou. E aí fomos, assim, tem tapetes gigantes mesmo. Teve um de 12 metros que eu queria o meu grupo todo inteiro. Os bonecos tiveram que ser grandes, como são esses aqui. E apareceu. Olha. "Vá!" Só esse é o tamanho do boneco. Gente, imagina quanto tempo Imagina o demorou, tapete. então, Tchá. fazer. Tchá! Ele também é do Elvis outro lado. Presley. É. É, olha. E esse O tecido é Elvis. bem do caçula, esse tecido bem caçula carnaval. É verdade. E Meu Deus. aí ele partiu. E aí ele foi e encontrou Olha o a topete. princesa. Um topete gigante. E a princesa era quase uma bailarina, ó. Tchum. Olha que linda. Olha que linda. Olha. Gente, que coisa maravilhosa. Linda, 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 linda. Essa eu costurei. E Olha o orgulho dela. Essa eu gostei. É. Essa tem É- um aprendi é porque eu vou mostrar até outras coisas que são de outras pessoas mesmo, né? E esse processo de costurar, ele é muito bacana. Como vocês falaram, né? Dessa vez a gente resolveu fazer não o rosto dos bonecos. E tinha criança que falava, por que não tem rosto? Não, é pra você imaginar. Ah, mas eu queria rosto. Não, mas eu queria rosto. Fico incomodada. Isso diz muito, né, do momento Diz. da criança, né? O conto também original, que é O Rei que Ficou Cego, ele não diz que, por exemplo, a princesa é negra, né? E a gente resolveu colocar. Né? É Resolveu igual com a mancha, tudo. Nós recebemos o pessoal do Teatro Morreba aqui, que o pai o Kaká, ele faz mosaicos incríveis com caquinhos, né? Sim, sim. E ele fez o Pequeno Príncipe Preto.
Sim. Justamente por conta dessa questão. Por que o Pequeno Príncipe é branco, louro, Sim. igual nos livros? Sim. E as crianças da comunidade onde fica o Teatro Morreba começaram a se identificar. Caramba, Claro. ele é que nem eu. Da representatividade e tudo, né? Sim. Evidentemente, quando você começa a estudar os contos de tradição oral, você começa a ver também que esses contos, eles são geográficos. Ou às vezes são religiosos, eles têm a ver com certos contextos. Eu acho, por exemplo, boa parte da obra dos irmãos Grimm, que eles compilaram aqueles contos na Alemanha. É bem provável que aquelas princesas, aqueles reinados, realmente fossem brancas e loiras. Então, eu acho que às vezes, o que falta mesmo, que eu às vezes sinto, não é, por exemplo, colocar Rapunzel de outra cor, nesse sentido, mas é da gente justamente estudar os contos de tradição oral da África Ocidental, da África Oriental, de todos os grandes reinados desse grande continente, para a gente poder ver quais são as outras histórias, para poder, deixa a Rapunzel lá. Deixa a Disney um pouquinho, né? Deixa a Rapunzel lá, porque a questão pode ser ainda mais profunda. Eu estou dizendo isso como especialista em contos de tradição oral, né? Vocês nunca cairiam para esse lado, né? De alguém chegar assim, faz o Disney aí, a gente quer um conto a Disney. Pequena sereia. Ou vocês... As pessoas, elas pedem, né? Mas depois que elas escutam a história, elas falam, ai, que bom, eu não conhecia. Deixa quem faz o conto da Disney fazer o conto da Disney, o nosso trabalho é diferente. A Disney é linda, linda, linda. Eu sou outro. Não desmerecendo o trabalho de ninguém, mas nossa pegada é outra. Mas eu acho que é isso mesmo, assim. Acho que no mundo dos contadores de história, eu acho que ainda precisa existir uma consciência sobre... Eu amo contar histórias, eu ainda tenho esse receio de, eu sou contador de história porque eu preciso comer muito arroz com farinha. Mas eu acho que tem que existir essa consciência que eu sinto falta um pouquinho, não sei se você sente. De que cada um tem o seu estilo, de que cada um tem o seu público e que todos podem ter diversos estilos e que aquilo só se complementa, nunca se enfrenta. Gostei dessa frase. Caramba! Faz recorte e põe isso no seu Instagram. As coisas se complementam realmente, não se enfrentam. Gostei disso. E você sente um pouco isso? Eu acho que em toda a área, né? Em toda a área. Mas eu acho que ainda mais nessa área, porque é uma área que o próprio nome já diz, né? Contar histórias, ela lida diretamente com a memória. Se você trabalha só com a memória em relação aos contos e não trabalha em relação aos mestres, em relação às suas referências, com quem você aprendeu, quem você viu, quem te encantou, quem te deu vontade de ser o que você é a partir de, né? Porque a gente não se desenvolve como contador de histórias porque do nada eu estou em casa sozinho. Não, a gente vai ver outros contadores, ver outras maneiras de produzir, outras maneiras de lidar com a palavra. Então, até nessa última 20 de março, que foi o dia do contador de histórias, a gente fez uma menção a todos os nossos grandes mestres, assim, as nossas referências mesmo, colocamos lá a foto de todos eles, porque o que nós somos é o dia de reverenciar a memória, não da gente só não é o dia de se autopromover, é o dia de você reverenciar a memória, de falar, é o Dia Internacional dos Contadores de Histórias, porque eu me tornei o que me tornaram, né? Por exemplo, tem Regina Machado em São Paulo, que faz um trabalho muito incrível com a palavra, e ela é coordenadora do Boca do Céu, que é um dos maiores festivais de contadores de histórias do Brasil. Coloquei Benita Prieto, que é daqui do Rio de Janeiro, que fundou o Simpósio Internacional de Contadores de Histórias, que era no SESC Copacabana, que ficou 15 anos lá. A gente participou do primeiro, era magnífico. Vinha várias pessoas do Brasil inteiro para ver o que era um contador de histórias de outra nacionalidade. Coloquei Gislaine Avelar Matos, que ela tinha um trabalho com contos sufis em Belo Horizonte. Ela é nossa Sherazade, ela conta as 1001 Noites como ninguém no Brasil, é impressionante. Você chegava aqui, ela podia ficar 3 horas contando e falar, amanhã a gente volta aqui, a gente come um pão de queijo, e você fala, não, continua. Você pareceu realmente... o Shariá que falava, não, mas vai acabar, era 3 horas, todo mundo com fome. E ela tem esse dom mesmo. Então a gente foi aprendendo muito, e com pessoas até que não tinham nada a ver com o universo da costura em si.
E claro que a gente foi o primeiro grupo que inaugurou isso no Brasil, essa ideia de você poder manipular um objeto de tecido, um boneco de pano ou um cenário têxtil para contar histórias. Não existia até então. E aquele ali, aqueles bonequinhos ali, ó. Me conta dessas viagens aí desses bonecos. Mas só um parênteses rapidinho sobre você falando que vocês criaram e aí vocês começaram a mediar oficinas, né? Vocês Sim. entenderam que vocês já estavam com o processo consolidado e achou que realmente, sim, precisamos passar à frente. Sim. A gente fez muita formação de contador de histórias no Brasil, né? E a gente desenvolveu um método que se chama ateliê de histórias, né? Que é isso, desde a análise estrutural do conto, a análise espacial do conto, até a questão do planejamento e a realização desse cenário, dessa cenografia. Só que esse caminho, ele foi muito o caminho do próprio grupo, porque a gente não ficou no tapete, a gente fez pergaminho, a gente fez, nesse do dia agora 25 de março, que a gente vai fazer no Museu de Arte do Rio, eu vou, por exemplo, contar histórias com um cenário que ele vai sendo montado e no final você fala assim, é um bolo. Mas você vai se dando conta, não é um tapete. Ele já é uma outra coisa. O Edson vai contar com um poncho, que vai virando assim, vai saindo os bonecos de dentro dele. E vocês inspiraram outras pessoas, vocês deram cursos, e hoje em dia existem grupos que trabalham também com essa pegada de vocês, por causa do curso de vocês? Tem grupos que já trabalham, seja com tapetes ou com outros... Porque vocês foram os pioneiros do Brasil com esse lugar de usar essa linha têxtil e tal. Sim. E aí, hoje em dia, existem outros? Existem. É muito engraçado, curioso, hoje em dia, como a gente vê muitos contadores de histórias com boneco de pano na mão, né? E era uma coisa que a gente não via, que parecia realmente uma linguagem singular, assim. Nossa, e num certo sentido, em um lugar, sim, Mas como as pessoas, às vezes, se promovem, era uma coisa que era muito... não havia. E a gente notou que a gente transformou, digamos, a arte de contar histórias no país. Inclusive, por exemplo, esse boom que tem agora dessa questão dos bonecos de pano a partir como se fosse o próprio mascote do livro, né? Já vi muito lançamento agora de livro em que tem um livro e tem um mascote de pano, bonequinho de pano. Isso tem tudo a ver com o legado que a gente fundou aqui no Brasil. E não é lindo? E eu acho que isso que é uma inteligência emocional do grupo, porque eu acho que conhecimento só é conhecimento quando ele é passado, é compartilhado. Essa coisa, se vocês fossem um grupo de não, esse conhecimento é meu, não vou passar. E eu acho que é lindo essa questão quando chega um momento assim, não. Somos tão plurais, né? Imagina pessoas que, nesses 25 anos, que vocês mudaram a história, tanto daquela que assistiu, quanto daquela que passou por uma oficina, ou que viu alguma vez um vídeo, que pode ser a profissão dessa pessoa, que mudou a família, que mudou a estrutura. Eu acho que o contador, às vezes, não tem a consciência de o quanto pode modificar, né? Sim. Agora, também, a gente teve que sair de uma visão ingênua em relação a isso. Por quê? Porque as pessoas, mesmo que elas pudessem reproduzir materiais parecidos ou iguais aos nossos, chegou o caso de, por exemplo, das pessoas utilizarem o nosso nome. Aí não, né? Para parecer que são, né? Porque como a gente ficou conhecido e a gente sobrevive desse trabalho, vive desse trabalho, né? Nós não temos outra profissão. É curioso quando a gente às vezes fala isso, a pessoa, é sério? Eu falo, é sério. É claro que dentro dessa profissão a gente é 500, a gente é produtora, a gente costura, a gente faz a planilha, a gente faz, né, abre uma empresa, mas... Escreve em edital, em edital, tudo. Mas isso já é mau caratismo, né? Porque você se apropriar de um nome é crime. Uma coisa é você se sentir inspirado e criar o seu, né? A sua própria história. Sim. Outra coisa é você pegar e roubar o nome e como contar uma história, ao contar uma história de um livro, o contador de história fala de quem é a história, do livro tal, do autor tal. Quem faz isso de copiar o nome não fica, né? Acaba que... Às vezes fica. E às vezes é igual, por exemplo, essas grandes... Esses hipermercados que abrem do lado
da quitanda, entendeu? Ele abre ali, põe um monte de coisa de promoção R$ 5,90, todo mundo quer promoção. Entrei lá, e a quitanda, que foi a primeira do bairro, entendeu? Então, nesse sentido, realmente, tanto que por isso que a gente teve que ir lá no INPI, que é o Instituto Nacional de Patentes Industriais, registrar o nosso nome, a marca, recurso. E toda vez que alguém quer se desenvolver alguma coisa em relação a isso, tem que conversar com a gente, tem que pedir autorização ou conversar mesmo, para a gente saber qual vai ser a finalidade. Vai fazer um material que é igual ao nosso para contar a mesma história? Porque até a própria oficina que a gente deu e dá durante muitos anos é para que as pessoas criem seus próprios suportes a partir da sua experiência artesanal. Somos artistas, você vai ficar copiando. Uma coisa é você aprender a fazer. Outra coisa é você fazer... Como começou a história, gente? Não seja nuvem. Não seja nuvem, gente. Não seja nuvenzinha triste. Hashtag não seja nuvem. Não seja nuvem. Não seja nuvem, descubra, chega no final da história da nuvem, né? Mas não passe por esse caminho da nuvem de copiar. Aquele bonequinho ali, a gente ficou de te perguntar que ele tem a própria máscara dele. Gente, como foi que vocês tiveram essa ideia por causa da história? Como vocês descobriram? Então, olha isso aqui, gente. Olha só, gente. Olha isso. Pode tirar. Tadã! Olha, gente. Esses bonecos, eles são de um povo originário indígena brasileiro que é ticuna. Eu tenho até medo de mexer, sabia? Pode. Ele é um pouquinho mais firme, sim. Não, é resistente, né? E ele é de fibra de tururi, né? E o que acontece? A gente conversou agora há pouco, né, sobre essa questão da visualidade e da representatividade, né? Então, por exemplo, às vezes você vai trabalhar com conto indígena, né? E que tipo de material você vai utilizar? Né? Você vai reproduzir um modelo neoliberal e comercial com cara de bibelô de shopping, ou você se diz como portador de memória, você vai, de repente, mergulhar também na experiência têxtil tradicional dos povos originários. Uhum. Então é isso, não que eu vá trabalhar com o tururi, tanto que eu tenho esses dois aqui como exemplo, justamente para a oficina. Se você quer fazer um material para poder contar um conto tradicional indígena, quer dizer, é de que povo que é? Esse povo, ele existe, né? Ou ele é extinto? É uma lenda grega, é Grécia Antiga, 5 séculos antes de Cristo. Claro, é uma cultura que não existe mais. Mas e hoje? Quantas culturas ainda não existem, né? Ainda não, né? Quantas culturas existem e que essas culturas têm vozes? Eu, por exemplo, custei muito a contar uma história indígena brasileira. Por que isso? Porque não sou eu que tenho que contar. Não tá no seu lugar de fala, né? Não tá. Eu posso contar como um apaixonado pelos contos, né? Isso me lembrou muito o que o Júlio Adrião faz. Ele, no início da peça, ele fala assim, olha, eu não tô nesse lugar de fala, mas eu vou falar pelo lugar que eu posso falar, que eu sou branco, né? Eu sou um homem, então eu vou falar nesse lugar de fala. E as pessoas, às vezes, julgam, né? É tudo com muito cuidado. Eu acho que quando a gente, como artista, que a gente trabalha nesse lugar do respeito ao outro, eu acho que isso vem realmente natural. E de identificação. E se você recebe, né, nessa caminhada de 25 anos, vocês devem ter feito coisas que vocês... Não vamos fazer mais. Não vamos mais para esse caminho que é errado. Sim. Vamos repensar essa história. Vocês já tiveram histórias que vocês repensaram e tiraram do repertório de vocês. Sim. Pode ser racista, né? Ou homofóbica. Ou capacitista. E aconteceu isso, porque o conto ele era delicioso, o conto é bacana, e teve uma hora que assim, que só no final é que descobre que vem uma mensagem boa pro conto e vem um bullying inteiro do início ao fim por uma questão capacitista. Então aí teve uma hora assim que há 15 anos atrás era um conto que era contado assim quase como piada, né? As próprias piadas também mudaram, né? Uhum. Como se fosse uma piada assim na calçada. E quando você... E olha que não tinha uma versão maldosa, não era. Ele era até, por exemplo, uma radiografia da cultura, né?
Igual músicas, né? Músicas que a gente não canta mais, ou então... Ou que a já- gente até canta, mas a gente sabe já que... questiona a criança, fala assim, tá certa essa letra, né? É. Isso acho que é vivo, né? Porque a história é viva, né? É. Por exemplo, tem uma versão das Mil e Uma Noites, que é do Antoine Galante. Marchinha de carnaval também, várias que são... Que cantam, que tocam até hoje, Sim. mas... Que quando ele apresenta Sherazade, ele vira e fala assim, Sherazade era tão sábia, tão detentora dos conhecimentos e das histórias do mundo, que ela era uma mulher para além do seu gênero. Olha isso, que pesado. Aí quando eu li isso, imagina se você hoje, como contador de histórias, vai falar isso como se você pensasse isso. Olha que ela é mulher, hein? Tipo assim... Para além do gênero? Tipo, Como é ela que, é como é que é o inteligente, mas ela é gênero se ela mulher. é além? E tava tentando elogiá-la, dizendo que ela era muito sábia, muito... Porém, é mulher. Então é muito engraçado, porque ou você realmente tira isso daí, ou você diz, ou você deixa claro como contador, olha o que absurdo como pensavam antigamente. Isso é muito importante falar. Entendeu? Acontece com alguns contos, por exemplo, tem um conto que é muito importante, que é o pai rato que procura alguém para se casar com a filha. E é ele que procura. E é muito engraçado porque tem que ser ele, né, pai dela, macho, que escolhe para ela. Não, Porque- ela pode escolher. Ela não tem E essa. hoje as crianças já devem, Mas isso realmente, é já devem falar, né? Mas Na- isso é na bacana palavra. no conto, porque ele dá para perceber pela arrogância dele que ele é um idiota. Que ele é um idiota. Porque se você coloca a menina escolhendo, a ratinha escolhendo, ela negando os outros, aí o conto perde a estrutura. Fica ruim. Nesse caso, realmente é bom que ela fique esperando. Mas a gente deixa bem claro que quando voltou e descobriu que com quem ela era se casar era um rato completamente normal, ela é uma rata, e que vai se casar com um rato. Porque, na verdade, assim, só também para entender que senão fica muito vago, né? Um sábio rato diz para ele que o ser mais importante do mundo é o sol. E que ele fala, então eu vou casar minha filha com o sol. Aí vai falar com o sol. O sol fala, não, mais importante é a nuvem, que me tapa. Aí vai falar com a nuvem. Aí a nuvem fala, não, mais importante é o vento, que sopra e me leva para onde quer. E vai falar com o vento. O vento fala, não, mais forte do que eu é o muro. Eu sopro, não consigo derrubá-lo. Aí vai falar com o muro. E o muro fala, não, mais importante é um bicho que mora aqui dentro, numa cavidade, fica roendo, um dia vai acabar desmoronando. Entra aí. E o rei já tá cansado, que ele viajou o mundo, quando passa por dentro do buraco, vê um ratinho normal. Fala, você que é o mais poderoso do mundo? É, ratinho, eu acho que eu sou assim, pra quê? É pra casar com a minha filha. Ah, eu quero casar com a sua filha, sim, eu quero casar. Isso porque ele tinha feito um anúncio pra todos os pretendentes no reino, tinha dito não pra todo mundo. Aí a gente até fala assim, e a princesa Ratinete que não sabia com quem ia se casar? Aí já. Antigamente era assim. Aí tem criança que depois fala assim, ainda bem que ela não se casou com o sol, né? Porque senão ia queimar. Nem Ué. liga pra... Falei, e abraçar a nuvem? E parece assim, né? Criança é muito boa. Né? Aí vai fazendo. E o vento? Que ela ia ficar toda do bigode alaranjado descabelado. Criança é o máximo, né? Criança é o máximo. Mas aí você, por exemplo, a gente ainda conta essa história e dá pra ainda... Porque seria o contrário, se a gente coloca ela procurando... Mas essa sensibilidade. Não faria sentido Não se faria você colocasse sentido. ela procurando. Mas você teve essa sensibilidade de, no final, explicar, falar, olha. Mas Antigamente era assim. antigamente era assim. Antigamente não era ela que escolhia. Então, faz assim, ui. E em alguns casos dá pra resolver, outros não dá mesmo, não. Já aconteceu de história falando, não dá mais pra contar essa E história. aí vocês não contam. Não. Porque, e é bom vocês entenderem isso, né, gente? Não dá mais, assim. Tem gente, eu cresci ouvindo essa história. Assim, ok, mas hoje estamos aqui analisando e entendemos que já não é mais politicamente, Momento pra isso. não é legal, e vamos... Não é legal fazer aquela piadinha, Sim, não é legal sim. fazer um comentário que vai desagradar uma outra pessoa. Até porque você vai criar uma pessoa que vai ser inconveniente, Sim. que vai praticar bullying na escola, né? A criança vai crescer, vai virar um adulto e vai ter opiniões. E quais são os caminhos do Tapetes, contadores de histórias? Agora, com 25 anos, você olhando para trás, assim, você mudaria alguma coisa nessa trajetória?
Nada, sabia? Pergunta difícil, hein? Nada, porque é sempre um passo mesmo de cada vez, assim, tentar saber para onde se vai, o que vai fazer. Por 2 anos eu fiquei um pouco como parceiro da Companhia das Letrinhas, né, produzindo conteúdo no nosso Instagram. Isso foi muito bacana porque me estimulou muito a de repente fazer um próximo material a partir disso. Eu também fiquei muito encantado, eu comecei a pesquisar muito forte sobre a questão ou dos bonecos de pano ou das tradições têxteis dos diversos países. Isso foi bem bacana, assim. Cheguei a dar aula disso lá na Casa Tombada, que é um espaço de São Paulo. Inclusive, Bem importante essa esses casa. materiais daqui também, por exemplo, são fruto disso, né? Essa daqui é uma boneca patchouli, que é da raiz patchouli, que é de Marabá, né? Que é uma raiz. Tem cheirinho? Que coisa linda. Tem um cheirinho e tem um cheirinho que vem Nossa, junto. Olha isso. Né? Que cheiroso. Olha que delicada ela segurando a saia. Cara, isso é muito artístico. Você E olhar pra olha esse só. material e ter a ideia de construir um boneco, né? A partir disso. Essas duas aqui são da Guatemala. Que delícia. São as Lindo. quitapenas, que são bonecas que você, quando você tá muito chateada, você vai e fala pra ela, assim. Aí quitapena tira a dor. Ai, gente. Ou você Deixa eu falar com ela, chora. Caraca, devia ter um cabeção pra aguentar tanta Nick, lamúria. Olha. Quer falar também? E olha o com ela? A Nick olhinho, quer né? falar, Nick? Muito. E ela tem uma cara de entendedora, né? Ela tem É. cara de assim, tô contigo, irmã. Não é? Ela tem uma cara de... Adorei. Aí, por exemplo, né, eu conheci Ai, lá que na lindo. Serra do Caparaó, que é em Espírito Santo, os passarinhos do Caparaó, que elas reproduzem com ponto cruz os pássaros da região. Ai, que amo. Nossa, que coisa linda. Você sabe os lindo. nomes, Aquela? Sabe os nomes dos Saíra pássaros? 7 cores, cardeal, Olha só. canarinho e eu acho que é saíra militar. É um amigo meu que é super entendedor de pássaros. Vamos ver, ó. Ver se ele falou certo. Essa eu não sei. Essa eu tô... Tá na A gente dúvida. coloca aí nos comentários do vídeo. Nossa, que lindo, né? Lindo, lindo, lindo. Olha aqui. E aqueles outros bonequinhos ali? Aí, aqueles dali eu que fiz, esses daqui, Ai. que são as bruxinhas, né? No Nordeste, principalmente na Paraíba e Pernambuco, acho que no Ceará também. No Ceará tem as bonecas pé de manga, é demais, assim. E elas fazem bonecões, assim, grandes, bonecos pequenos, que é da bruxinha, que é um pouco nesse formato. Essa pegadinha, né? Essa pegadinha. Esses aí eu que fiz, eu fiz um curso lá em Caruaru, e aí falei, né, vamos, cada um faz a sua. Minha avó é de Campina Grande. Ai, que Deve linda. ser. Com certeza ela deve saber. Porque eles vendem cestos, assim, essas bonecas, né? Em toda cultura existe os bonecos. Sim. E aí você já... Quando vocês começaram a mapear isso, ver como... Vocês devem, assim, cara, é um mundo tão grande que... Precisa existir uma seleção. Vocês fazem alguma coisa assim de esse ano nós vamos fazer... estudar sobre tal país, ou vocês fazem de acordo com cada local que vocês vão? Acontece isso, de você, às vezes, estar muito interessado, muito inclinado por uma cultura, um tema, e aí você fala, então eu preciso saber um pouco mais disso. Por exemplo, ano passado, foi a primeira vez em 24 anos, ano passado, né, em que a gente conseguiu uma Lei Rouanet, e que a gente fez o projeto Peraltagens, e ficamos 74 dias no estado do Pará. A gente começou em Belém, foi descendo, passamos por Igarapé-Miri, que é a terra do açaí. Comeu açaí salgado? Com Comi. peixe? Gostou? Comi. Eu sou nunca doida. também. É Açaí- salgado? Não tem açaí doce não, gente, coisa não. Não, É uma diferente delícia. demais. Nossa. É totalmente diferente, né? Uma delícia. Me deu até água na boca. Porque é o arroz e feijão da galera. E você come o açaí com o arroz, né? Você põe um arrozinho dentro do açaí, assim, com peixe frito. Você Olha. vai se acostumando, assim, o paladar. Porque ele é diferente, ele é mais grosso, ele é mais... Ele parece mais próximo do abacate.
E aí você entrou em contato com a cultura, com Aí- alguns contadores de histórias de lá também? Sim, aí a nossa produção ela foi feita pelo Mocoan, que é o Movimento de Contadoras e Contadores de Histórias da Amazônia. Nossa. E eles organizaram todos os atendimentos escolares das comunidades ribeirinhas, das comunidades quilombolas. E foi, por exemplo, em Belém que eu conheci o Ângelo Saci. E o Ângelo Saci, ele é de Alenquer, porque eu fiquei perguntando, gente, onde é que tem boneco? Onde é que tem boneco? Onde é que tem boneco? E muitas culturas, evidentemente, que não têm bonecos muito ancestrais, porque às vezes, como, por exemplo, no caso até dos próprios ticuna, eles trabalham muito mais com a fibra das cascas das árvores do que necessariamente com o tecido, com o algodão. Porque no Brasil... Tudo pintado, tá vendo? É tudo No Brasil, pintado, o não é artesanato tecido. originário, ele é muito mais próximo da trama e das raízes e das palhas do que do algodão. E aí vocês vão aprendendo a cultura dos outros e absorvendo pra contar as outras histórias em outros lugares também, né? As outras texturas. Eu acho que quando você entra na questão dos povos originários brasileiros, você tem que entrar muito mais na questão da palha e da raiz e da Você trama. Você tem tapete de... Ai, surgiu o nome. De esteira? Não. Olha eu dando ideia. Sim, Tem tudo a ver. sim, tudo a ver. Tudo a Nossa, ver. imagina. Olha, Nossa, seria não tipo copiem, ele incrível. vai fazer um tapete de esteira aí. E é isso que é sempre uma questão, quer dizer, por exemplo, você vai fazer um tapete, uma pessoa vai falar, vamos fazer igual os tapetes contadores de histórias, aí faz de tecido, e faz lá e coloca, né, a pessoa indígena, o outro, a mulher indígena pequenininho assim, e às vezes eu olho e falo assim, falta estudo aí, porque, né, Entendo. falar É. dos povos originários é também falar das visualidades deles, não é falar só da questão imagética. Claro que a questão imagética ela significa muito e é bastante. Tem que ter muito estudo, muito cuidado para você poder. E existe um lugar de fala que realmente você tem que entender, pensar, respeitar, refletir Não se compra uma cultura. Não. Se está e não se ou não. apaga uma cultura. Ao contrário, se acende uma cultura. Tem que saber. Tem que saber. E respeitar mesmo muitos tentando apagar a cultura, né? Exatamente. É. Ai, eu Ai, acho obrigada. Eu amei. Eu acho que a gente tá emocionado aqui assim. de ver tanta coisa que a gente queria escutar. Ah, ainda ficaram dois ali. Do Ângelo Saci. Só rapidinho. foi de Belém. Isso. O próprio Saci. E esse aqui? E esse aqui? E esse é o mapinguari. Ai, porque eu fiquei super Ele curiosa. come as pessoas pela barriga. Ah, E Me ele que empresta faz- ele aqui. e as crianças vendo isso? Vou te contar uma coisa. Porque ele fala assim, eu não faço boneco para criança. Ele fala assim, Ah, O meu. eu faço boneco, os meus bonecos são histórias. Não é para criança. As crianças gostam, mas não é para criança. É história. E ele conta assim umas coisas assim, eu falo assim, tá, é memória do meu povo. Então pode ser para adulto, para criança, mas eu não vou me importar com isso. Ele fala assim no lugar, sabe assim? Ele é lindo, nossa, eu fiquei assim Nossa. chocado. Esse O meu aqui avô, é- o meu avô, ele faleceu quando eu tinha 1 ano e meio. Mas ele tinha um personagem que ele contava essa história para todas as crianças da família. Qual? Você Que lembrou era a agora? história do monstro Tinovelo. E o Tinovelo, ele tinha um olho na testa. E ele contava toda Será assim que a é história. E aqui, ó, mãe, ó o Tinovelo aqui, ó. Eu olhei pra ele agora, esse olhão na testa, eu só E lembrei veio do... a sua memória. É, porque assim, por mais que ele tenha falecido quando eu tinha 1 ano e meio, todo mundo sempre me falava, nossa, porque o seu avô tinha um personagem, que o nome do personagem era Tinovelo. E ele lambia o pé das crianças quando a criança não queria dormir e ficava com o pé fora da Nossa. cama. E todo mundo botava o pé na cama, assim, na hora de dormir, sabe? Enfim. Nossa, me resgatou uma memória aqui. Tá vendo como a história é importante? E a própria também, a fisicalidade também mexe. Sim. Desde que ele tava ali, eu tava assim, ó, olhando pra esse Eu quero a pra esse história boneco. daquele ali. Eu nem tinha visto. Não, Agora que eu né? Eu tava assim, o tempo todo assim, aquele boneco ali, gente, com uma boca na barriga. Tava aqui tensa. Ai, mas que linda essa trajetória. E falando sobre esse boneco, ou ter algo físico, nós também temos um presentinho pra um você lembrar do presentinho. Godot. Lembrar do Godot.
pensar em mais histórias aí. Vai te ajudar, te inspirar. É uma cachaçinha. Que de delícia, Paraty. Gente, olha esse frasco. Peraí, só um minuto. Só uma cachaçinha no pescoço. É uma cachaçinha. Gabriela. Que delícia, gente. Gabriela, viu, gente? Nós desejamos, assim, mais e Obrigado. mais 20, 25 anos de vida pro grupo. Parabéns a todos vocês. Vocês fazem parte da história, acho que de muitas e muitas pessoas que vocês nem imaginam fazem parte da minha história, sabe? E eu tô muito feliz de conhecer mais o artista, o Arley, que brilha o olho quando fala dos bonecos, brilha o olho quando fala desse grupo. Parabéns. Agradeço por Arley, você ter muito conseguido obrigada. esse tempinho pra gente aqui. Obrigada de verdade. Eu fiquei emocionada em receber você aqui e conhecer um pouquinho do seu trabalho. Ao vivo, né? Você contando é diferente. E é isso. Obrigada. Obrigada a você que assistiu a gente até agora. Não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo, ativar o sininho, seguir também o Arley nas redes sociais. Do grupo. Tapete. A gente vai colocar direitinho embaixo. @tapetes contadores. Isso. E é isso. Obrigada, Tchau, gente. pessoal. Obrigada.